Deus, amém, queridos? Que bom poder estarmos aqui a adorar, a bendizer o nome do Senhor. É uma oportunidade preciosa que Deus nos dá. Tantas pessoas, querido, por esse mundo afora, gostaria de ter essa oportunidade e elas ainda não têm. Então hoje eu e você, nós estamos aqui na casa do Senhor. E nós precisamos assim exercer algo que Deus colocou no nosso coração de muito precioso, que é o amor dele. Amém? A essência dele. E hoje, nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus colocou no nosso coração. Ele ministrou profundamente o amor dele, a essência, o agir dele sobre as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com você, e o tema dessa mensagem é Vivendo uma Igreja Acolhedora na Visão do MDA. Amém? Então, eu e você, nós podemos chegar diante de Deus, diante do Senhor, e sermos uma igreja acolhedora, dentro da visão, dentro da estrutura do MDA, queridos. E existem alguns princípios poderosos de Deus. Existem alguns princípios que Deus estabelece e que eu e você, nós podemos aplicar isso na nossa vida. Lá na célula, querido, nós temos motivado os irmãos a aplicar esse princípio na célula, e tem sido poderoso, tem funcionado de maneira preciosa, sabe? Tem funcionado assim de maneira muito satisfatória realmente. Vivendo uma igreja acolhedora na visão do MDA, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Nós vamos falar aqui sobre o bom samaritano. E existem alguns princípios, alguns passos aqui no bom samaritano que vem de encontro com as nossas vidas, e eu gostaria de compartilhar com você. Quem achou, diga amém. Se porventura não achou, acompanha com a gente no telão. E diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele: Querido, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? É aquele que está próximo? Hã? Não, né, queridos? Então, continuamos o texto, verso 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote pelaquele mesmo caminho, e vendo, fez o quê?
Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, eu vou te pagar um jantar mais forte, mais tarde, mas fala mais forte, com fé assim, amém? Dá uma palavra de ânimo para ele, fala assim: o sacerdote vendo, passou de... Fala para ele assim: ó, por enquanto você ganhou um x-salada, viu? Aí um hambúrguer. Fala: eu quero te pagar um jantar. Vendo, passou de largo. Ó, esse aí vai ganhar um rodízio, viu? Seguindo o texto, diz o seguinte, aqui no verso 32, diz o seguinte: semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Verso 33: certo samaritano que seguia o seu caminho fez o quê? Passou perto. Olha para o seu irmão e diz assim: querido, o segredo da coisa é passar perto. A vida muda, o destino muda, a sorte muda quando se passa perto. Amém? Seguindo o texto, diz assim: e vendo, fez o quê? Verso 33 aí diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, ou teve compaixão, né, gente? Teve compaixão. Olha, aqui começa um mistério profundo nesse texto. Aqui começa uma grande revelação de Deus na palavra, de maneira tremenda. E eu quero continuar com você aqui. Diz assim, verso 34: chegando-se passou-lhe-se os fermentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-se dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece o próximo do que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou para de misericórdia com ele. Então disse: vai e faz o quê? Vai e será que Jesus não estava falando de vida na vida? Será que Jesus não estava falando de transferência de vida? Será que Jesus então não estava falando de modelo de fé, modelo de cristianismo, modelo de amor? Sabe, queridos, aqui existem 2 classes de gente aqui. Primeiro, nós vemos aqui um homem que resolve andar sozinho. Olha para quem está do seu lado e fala assim: querido, andar sozinho é um perigo, porque quem anda sozinho vira petisco de lobo. Querido, quem anda sozinho está sujeito a ser roubado. Quem anda sozinho está sujeito a ser assaltado. Quem anda sozinho está sujeito, sabe, a se tornar uma vítima facilmente.
Quem anda sozinho anda desprotegido. Então, primeira coisa que nós aprendemos é que nós não podemos andar sozinho. Nós precisamos andar em irmandade, em companheirismo. A Bíblia nos aconselha a andar de 2 em 2. Sabe, queridos, isso é algo poderoso, mas algo profundo que Deus, Ele ministrou no meu coração quando Deus começou a falar comigo aqui, é que a igreja do Senhor foi chamada para ser uma igreja acolhedora. Só que graças a Deus aqui na Koinonia, no Espírito Santo não tem, mas lá em Goiás estava acontecendo muito isso. Agora Deus já está mudando tudo isso, toda essa visão. Porque muitas vezes a igreja ela é religiosa. Muitas vezes a igreja é cheia de tradições. Muitas vezes a igreja é cheia de status, de posição. Sabe, querido, e esquece realmente de viver um espírito de compaixão poderoso em Deus. E aqui Jesus começa mostrando aqui para esse homem, primeiro, era um intérprete da lei, era alguém que conhecia, era alguém que pregava, era um dos fariseus. Sabe, querido, mas Jesus começa dizendo assim: ei, um certo homem, ele sai de Jerusalém e vai para Jericó, e ele decide andar o seu caminho sozinho. E em determinado lugar, ele é apanhado por ladrões. Em determinado lugar, ele é alcançado, e os ladrões representam o diabo. Os ladrões representam os demônios, e a Bíblia diz que o diabo veio para quê? Roubar, matar e... Querido, e tem gente sendo roubada, tem gente morrendo, tem gente sendo destruída. E aqui Jesus começa a mostrar profundamente desse homem, que então ele sai de Jerusalém e ele vai para Jericó, e no meio do caminho ele é surpreendido, amém? E agora nós vamos começar a mexer aqui. Deixa eu pegar aqui, vem cá meu profeta, faz favor aqui, vem cá Lucão, vem aqui, você é parceiro meu filho, vem aqui, você é parceiro. Cadê o Wendel? Vem cá Wendel meu filho, vem aqui. Cadê os irmãos? Vem cá Serginho, vem cá, vem cá. E aí, no nome de Jesus está amarrado, repreendido. Mas esses profetas aqui, hoje vocês vão fazer, está amarrado, repreendido, no nome de Jesus. Vocês vão fazer o papel dos ladrões. Vocês vão fazer o papel dos ladrões, aquele que vai roubar, aqueles que vão roubar. E jesuincidentemente esse irmão foi escolhido para ser a vítima. Hoje você entrou numa fria, irmão. Hoje você entrou numa fria. Sabe o que ele dizia aqui? Esse precioso irmão aqui, ele decide então andar sozinho. E aí ele decide, sabe, aquelas pessoas, não, eu quero andar sozinho, esse negócio de ficar prestando conta, esse negócio não vai dar certo e tal. Então esse irmão aqui, ele está bem em Jerusalém aqui, ó, ele sai em Jerusalém e vai para Jericó. E lá no meio do caminho, os bandidos vão pegar ele e vai o quê? Vai roubar, vai assaltar, e vai, chegar o couro, né? Vai chegar o couro, vai, pegar para valer mesmo, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A primeira vez que eu vejo assim, os ladrões esperando para roubar desse jeito assim, a Bíblia diz que, como é que eles estavam escondidos? Eles estavam escondidos lá, eles estavam lá assim, todo escondidos, sabe, querido? Eles estavam lá se preparando, eles estavam lá assim, de maneira, armando para poder pegar a vítima, sabe, querido? E aqui, esse aqui, olha, ele vai representar o jovem, ele vai representar o rapaz, e aí ele vai, né? E ele vai, ei, quem anda sozinho aqui, anda distraído, anda na zona de perigo, anda sem proteção. Quem anda sozinho, querido,
anda aí, ó, despreparado, né? E aí ele está indo para Jericó, né? E aí os ladrões, pá, não, vem cá, traz ele para cá. E aí como é que chega? E aí começa, e pá, e rouba o tênis, rouba tudo, ó o relógio, R$1 milhão esse relógio aí, ó, olha só, e aí pega, e tal, e aí pá, e aí os ladrão vai embora e fica o jovem, esses ladrão é bonzinho, né? Deixa a pulseira de ouro, deixou a pulseira, o mais caro os ladrão deixou, rapaz, olha só, e aí, agora você vai ficar aí, meu filho, pregação inteira você vai ficar aí agora. Ixi, pegou aliança, pegou tudo, e ficou a corrente, tá bom, e agora você vai ficar aí a pregação inteira, Ei, queridos, deixa eu dizer algo para vocês aqui, irmãos. Ei, qual é a situação dele? Ele está rindo, semi-morto, rapaz. A Bíblia diz que ele ficou ferido, machucado, semi-morto. E aí a Bíblia começa a abrir aqui um horizonte poderoso de uma igreja que faça diferença na vida dos outros, de uma igreja que tem paixão, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que não tem nada de religiosa, mas que tem de vida de Deus, que tem essência, a vida de Deus, uma igreja que pega fogo no Espírito Santo de Deus, uma igreja cheia da vida de Deus. Sabe por quê, querido? Aqui diz que lá veio o sacerdote, né? O sacerdote, o religiosão, o intérprete da lei, aquele que conhecia a rapadura preta debaixo do braço, né? E pô, eu vou para a sinagoga. Aí chega, opa! Viu alguém caído, ferido e machucado. Aí o sacerdote olha e diz: bom, eu não tenho tempo para ficar cuidando de gente assim, caído, desse jeito assim. Eu não tenho tempo, então eu vou passar de largo, né? Foge da responsabilidade, foge do chamado, foge do ministério, querido. Aí a Bíblia diz que depois que passa o sacerdote, vem também quem? O levita, né? Aí vem o levita e vai: oh, Jesus, vamos fazer um pancadão, opa, peraí. Ixi, pastor Evandro, meu ministério não é cuidar de caído, limpar sangue, limpar ferida, mexer com isso, vai dar não, meu Deus, vai dar trabalho. Pastor, meu ministério é o ministério do holoforte. Meu ministério é o ministério que dá ibope. Cuidar de gente caído, cuidar de gente ferida, cuidar de gente assim, não, isso não vai dar ibope para mim não. Ó, eu quero é o louvor. Eu quero dançar na coreografia. Eu quero, meu ministério é o teatro. Eu quero pregar. Eu quero ibope. Mas eu parar minha vida, investir na vida de um homem que aparentemente não vai me dar lucro nenhum, ferido, caído, machucado. E aí o levita também fez o quê? O levita fez o quê? Mas aí vem aqui, pastor Milo, vamos aqui. Pastor Milo é o líder do teatro e nós vamos lá assim. Vem aqui, pastor Milo, vem aqui, pastor Milo, vai lá, pastor Milo, você vai fazer o papel do animal. Vamos lá, agacha aí, homem. Agacha aí, irmãos. Discípulo é para essas horas. E aí, a Bíblia diz que lá atrás do levita veio quem? Veio quem? O bom samaritano vinha. O bom samaritano, irmãos,
vinha. E o bom samaritano não estava de férias. O bom samaritano não estava passeando. Ele não estava indo receber seguro-desemprego. O bom samaritano não estava de folga. Quando você estuda poderosamente, esse homem bom samaritano, ele era um empresário, um comerciante, e ele estava em uma viagem de negócio. Mas ele se posicionou diante de Deus. Ele se posicionou diante do Senhor. Amém? Aí olha para o seu irmão e fala assim: ei, esse cara é louco. Louco por Jesus. E aí vamos lá, hein? Pera aí, irmãos. A Bíblia diz que o bom samaritano vinha no animal, montado no seu animal. E ele ia, opa, vamos lá. Opa, vamos. Opa. O bom samaritano viu um homem caído. O bom samaritano viu um homem caído. E aí ele desce do seu animal. E o texto diz que o coração dele, o quê? Encheu de compaixão. E aí eu quero te lembrar da palavra que eu ministrei de manhã, que quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão. E essa compaixão é um amor além de uma compreensão humana. Esse espírito de compaixão é o que precisa mover a igreja. Esse espírito de compaixão é o amor que nos leva a doar a nossa vida, a sacrificar a nossa vida, a ofertar a nossa vida, a ofertar o nosso tudo em prol de alguém que às vezes a gente nem conhece. Esse espírito de compaixão, mover a compaixão, é quando eu consagro a minha vida a Deus, quando eu decido realmente dar o meu melhor, dar o meu tudo, renunciar à minha vontade, renunciar ao meu querer, e investir a minha vida em alguém que aparentemente não vai dar lucro para ninguém. Mas o amanhã vai ser a ressurreição. Amanhã vai ser o renovo, amanhã vai ser a transformação, a mudança de sorte, a mudança de história, a mudança de vida. Então o texto diz que quando o bom samaritano chega, ele olha e ele move de íntima compaixão. E aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos: ei, às vezes nós ajudamos as pessoas por causa de dó. A gente olha e diz: tadinho, pastor, ele está sofrendo tanto, está doente, eu vou ajudar ele porque eu estou com tanta dó. E aí eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha irmã querida: quando nós ajudamos as pessoas, quando nós investimos nas pessoas por causa de dó, isso se torna um investimento limitado. Vai chegar em certo ponto que nós vamos dizer assim: não, esse caboclo está folgado, eu já fiz muito por ele. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até o fim pela igreja. Ele deu a vida dele. Ele deu a vida pela humanidade. Ele deu a vida dele pela minha vida, pela sua vida. Ele se compadeceu. Ele encheu de compaixão. Porque o espírito de compaixão nos leva a doarmos o nosso sangue, a doarmos a nossa vida. O espírito de compaixão faz com que nós venhamos doar vida para as pessoas. A vida abundante de Deus que está em nós. E aí o texto diz que quando o bom samaritano chega e vê a situação daquele jovem caído, a situação daquele homem caído, ele se move de compaixão e ele faz aquilo que era a contramão do sacerdote e do levita. O sacerdote e o levita, eles eram apenas religiosos. Eles viviam de título. Eles viviam de status, de posição. Mas o evangelho, querido, o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, o evangelho que a igreja precisa viver, eu e você,
O evangelho que Deus está nos chamando a viver não é o que passa de largo, não é aquele que foge da responsabilidade, mas o bom samaritano, querido, quando ele se move de compaixão, o mesmo sentimento que Jesus manifesta diante das multidões, o mesmo sentimento, a mesma posição, o mesmo amor. Então, o bom samaritano resolve parar tudo. Ele parou tudo. E aí a Bíblia diz que ele passou perto. Mas a primeira atitude do bom samaritano foi descer do cavalo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu querido irmão, nessa tarde é dia de descer. Eu e você precisamos descer. Vamos descer. Agora olha aqui, querido, essa palavra descer, ela mexe com o nosso orgulho. Descer significa abrir mão da nossa agenda. Descer significa abrir mão do nosso conforto. Descer significa que você vai sair da sua casa para ir lá na casa do seu discípulo, na casa de alguém que esteve aqui. Sabe, querido, descer significa que você vai chegar cansado em casa, mas por causa de um espírito de compaixão que está manifestado no seu coração, manifestado na sua vida, mesmo cansado, você decide sacrificar em ir atrás de uma ovelha, em ir atrás de um visitante que esteve aqui no domingo. Naquela mesma semana você vai atrás dele. Descer significa abrir mão da nossa própria vida. Descer significa que eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou investir no reino, eu vou investir em pessoas. Mas eu confio no meu Deus, eu conheço o meu Deus, eu conheço o meu Senhor. E aí tem pessoas que elas são tão compromissadas, irmãos. A nossa agenda é tão cheia, nossos compromissos são tantos. E você continua aí, viu, irmão? E os nossos compromissos são tantos. E aí bate aquele orgulho, aí bate aquela posição: eu não posso descer. Pastor, eu tenho tantos anos de ministério. Pastor, eu já paguei um preço, eu tenho um cargo, eu tenho uma função. Eu agora sou mais difícil. Pastor, eu sou mais requisitado. Pastor, eu não sou o quê? Olha, eu não posso descer. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Filipenses 2:9 diz que Jesus esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão do que ele estava cercado. Ele abriu mão de estar na glória. E a Bíblia diz que ele desceu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ei, rapaz, Jesus desceu, Lohane. Jesus desceu, menina. Jesus desceu. Olha para o seu irmão assim, diga: irmã, você não está entendendo. Jesus desceu, minha irmã. Ei, Jesus desceu, Rafael. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. Nós, eu e você, precisamos entender. Nós precisamos entender. Jesus, meu irmão, Jesus desceu. Ele desceu, ele desceu, ele desceu, irmão. Agora, se Jesus desceu, por que eu e você não podemos descer? Por que nós não podemos abrir mão? Descer fala de poder cuidar. Descer fala de poder amar com amor incondicional. Amar pessoas caídas, pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que estão sangrando. Meu irmão, eu conheço gente que pode sapecar porco com nota de R$100 e eles são arrebentados, frustrados. Eu conheço gente que tem dinheiro, irmãos. Eu conheço gente que tem luxo. Eu conheço gente que tem posição. E eles são arrebentados. Eles são feridos, eles são machucados. Eu conheço pessoas também que não têm um couro para cair em cima, mas são soberbos, são arrogantes.
Mas eu conheço muita gente que tem dinheiro e é simples. E conheço muita gente que é pobre e é simples também. Mas eu e você precisamos entender que eu e você fomos chamados para um ministério. Nós somos chamados para uma missão. E a nossa missão é missão de resgatar pessoas, missão de curar pessoas, missão realmente de ressuscitar pessoas. Independente da sua posição, independente da sua condição financeira, da sua posição social, eu e você, nós somos chamados para resgatar pessoas. E para resgatar pessoas, como representante de Deus na terra, nós precisamos chegar perto. Nós precisamos aproximar. Precisamos ser movidos por um espírito de compaixão que aproxima, chega perto. Precisamos descer. Precisamos descer. Primeiro, espírito de compaixão. Segundo, descer. Terceiro, chegar perto, aproximar. Irmãos, agora tem gente que chega perto dos outros por curiosidade. Tem gente, irmão, que só faz as coisas por curiosidade. Porque ele olha e diz assim: nossa, tadinho dele, olha como é que ele está, nossa, olha, tadinho dele, ixi, quebrou tudo, o osso está para fora. Você já viu? Quando acontece um acidente em algum lugar, está amarrado e repreendido. Quando acontece um acidente em algum lugar, rapidamente junta o quê? Os curiosos. Quando acontece um acidente, irmãos, enche de curioso. E aí vai juntando muita gente. Tem uns que chega depois, né? Aí chega lá e: o que foi? O que é? O que é? O que? Para ver a situação dos outros, mas não faz nada. Aí só fala assim: ele vai morrer, ele está ruim, rapaz, mas está ruim, né? Ou alguns chegam e dizem assim: ei, por favor, dá licença, é parente da vítima. É parente da vítima. Quando chega lá um cavalo que foi atropelado. Querido, mas falando de gente aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer algo profundo para você. Se eu e você, que somos representantes do reino, representantes da palavra, se nós investirmos por causa de curiosidade, isso não vai mudar a vida de ninguém. Isso não tem representatividade no reino de Deus. Nós não podemos investir na vida das pessoas por causa da nossa curiosidade, mas por causa da nossa compaixão, por causa do espírito de compaixão que há dentro de nós, dentro da nossa vida. E o bom samaritano, aqui a Bíblia diz que ele encheu de compaixão por aquele homem caído no chão. Então ele para a sua agenda, ele para o seu compromisso, e ele decide investir na vida de alguém que ele nunca tinha visto, não era amigo dele. Tem pessoas que dizem assim: não, eu só vou trabalhar com gente que eu conheço. Ei, nos próximos dias Deus vai pôr alguém na sua vida para você investir que você nunca viu. Deus vai encher essa igreja de pessoas, de ovelhas. Deus vai trazer uma multidão. Ei, logo nós vamos precisar de um prédio maior neste lugar. São muita gente, muitas pessoas. Mas lembre de uma coisa: Deus só vai trazer se formos uma igreja cheia de compaixão do amor dele. Uma igreja que, em vez de fugir e passar largo, ela se torna a igreja que acolhe. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que todo mundo que está aqui conhece uma pessoa que ainda não tem Jesus. Só que às vezes nós passamos de largo, fugindo do evangelismo que Deus colocou na nossa mão.
de trabalhar com o nosso amigo, de trabalhar com a nossa família, de trabalhar com os parentes. Tem pessoas que trabalham numa empresa, fica 2 anos e ninguém sabe que ele é servo de Deus, porque ele é um crente, agente secreto. Sabe, queridos, quando a igreja se torna uma igreja acolhedora, ela está cheia de compaixão, cheia de um amor incondicional, então ela passa perto. E a Bíblia diz que o bom samaritano chega aqui, bem perto, ele se aproxima, querido, e aí, movido por um espírito de compaixão, ele pega o homem caído e ele traz para os seus braços. Ele traz para os seus braços, e aí ele começa a dar amor. Ele olha para aquele homem caído. A Bíblia diz que a situação dele era de semi-morto, estava perdendo a consciência, ele estava morrendo. E aqui aquele samaritano chega e diz assim: ei, querido, você não vai morrer não. Olha, não fecha os olhos não dorme não, vai dar certo. O bom samaritano começa a liberar a palavra de vida. Tem pessoas que chegam e falam: não, você vai morrer mesmo, caboclo, você vai morrer, não vai dar certo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, o remédio não vai chegar, a ambulância está demorando, ele vai morrer. Mas o bom samaritano começa a liberar assim: olha, está chegando, calma aí, espera um pouquinho, olha, fica aqui, não dorme não, espera aí um pouquinho. Aí ele volta lá no animal, e a Bíblia diz que ele pega azeite e vinho. Azeite e vinho representa-se medicamentos de primeiros socorros. Aquele homem estava em viagem, e azeite e vinho naquela época era o que se usava para poder tratar feridas. E aí ele vai no seu animal e ele volta, e ele, além de amor e carinho, ele cuida, ele dá os primeiros socorros. E aí ele vai liberando uma palavra de vida e diz: ó, eu vou cuidar de você, eu não vou te deixar morrer, você está fraco, ei, peraí, E aí ele diz: cadê o animal, gente? O animal sentou, meu Deus. O animal sentou, o animal bombadão desse assim. E aí, o bom samaritano pega o jovem caído. Ele pega o jovem caído, querido, semi-morto, fraco. Fraquinho. E aí ele pega ele. E a Bíblia diz que ele pega ele, e ele vai lá e coloca ele sobre o seu animal. Ele coloca ele sobre o seu animal, e aí ele vai para onde? Para a hospedaria. E a hospedaria, querido, a hospedaria representa a igreja, porque a igreja é o hospital que trata os doentes. A hospedaria é o lugar que trata os feridos. Cadê o animal? Vamos, animal, leva, vai, animal. Animal não, homem de Deus, hein? Muito usado, muito cheio de Jesus, viu? Ei, e aí ele chegou, graças a Deus, né? Ele chega lá, e aí o bom samaritano pega o jovem e entra na hospedaria, e chega lá e diz para o dono da hospedaria assim: ei, amigo, olha, eu estou aqui com esse homem, ele está doente, ele precisa de cuidado, e eu estou em viagem de negócio, eu tenho compromissos em uma viagem, e aí eu quero deixar ele com você aqui, e você cuida dele. E aí
A Bíblia diz que ele enfiou a mão no bolso, tirou 2 denários e entregou ao dono da hospedaria e diz assim: ei, eu vou voltar, e o dia que eu voltar, eu vou vir. Se você gastar alguma coisa a mais com ele do que esses 2 denários, eu vou te pagar quando eu voltar. 2 denários equivalente a 2 diárias de hotel. Ele investiu, ele amou, ele cuidou, querido. Ele investiu com a sua vida, ele investiu com o seu amor, ele investiu com o seu tempo, ele investiu com o cuidado, ele investiu com a sua vida. Não era seu amigo, não era alguém do seu ciclo de relacionamento, não era alguém que era o chegado dele, não era o companheiro de futebol, não era aquele amigo chegado, era alguém que ele nunca tinha visto. E quando a igreja entende isso, que a igreja, ela é um hospital, primeiro para aqueles que estão aqui dentro, mas ela é um hospital para receber as pessoas que vêm. Quando a pessoa chega na célula, querido, como que nós falamos? Vamos aplaudir esse ator maravilhoso aqui. Obrigado, viu, querido? Obrigado, pastor Evandro. Obrigado, meu filho gatinho, charmoso. Pastor Miller é meu filho mais bonito que está comigo aqui no Espírito Santo, viu? Os outros ficou tudo lá em Goiânia, né? Opa, tem mais um aqui, né? Aí, ó, reivindicação assim, ó, instantânea. Glória a Deus. Ei, queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando a igreja entende, sabe, lá na nossa igreja, nós paramos de chamar as pessoas de visitante nos nossos cultos. Lá nós chamamos as pessoas, elas nos dão honra. E a gente começou a dar muita atenção para as pessoas. E todos os cultos nós perguntamos assim: aquelas pessoas que estão nos honrando aqui, é a primeira vez ou a segunda vez que você vem aqui no nosso culto e você está nos honrando com a sua presença? Levanta a mão. Tem alguém aqui hoje? Tem alguém aqui? Todo mundo de casa, né? Ali o querido irmão, olha que gatinho mais charmoso, lindão, filé, parecido comigo, viu? Olha aqui. Aquela linda princesa de Jesus ali, olha, está cheia de Jesus, olha só, muito preciosa. Sabe, queridos, então nós apresentamos e aí nós cantamos para eles assim, ó: bem-vindo, 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 bem-vindo. Se fosse um gol da seleção brasileira, você ia fazer, né? Uma alma é mais importante que um gol da brasileira. Irmãos, para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, uma alma é mais valiosa que um gol do Goiás. Vamos de novo então. Cadê? Peraí, senta aí. Querido irmão, olha, você é tão precioso, viu, irmão? Querida princesa, você é tão cheia de Jesus, tão preciosa. E eu quero dizer a vocês que de hoje em diante, vocês têm liberdade de considerar essa igreja como a igreja de vocês. Essa igreja, ela é uma família. De hoje em diante, vocês têm liberdade de considerar essa família como a família de vocês. E nós queremos expressar a alegria de nós recebermos vocês aqui. Amém, querido? Então vamos lá, vamos saudar esses irmãos. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... bem-vindo, 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 bem-vindo. Já ganhando 2 almas aqui hoje, olha só. Olha aí. Sabe, querido, quando as pessoas entendem isso, elas são bem recebidas, elas são honradas na igreja. Aí ela entende que a igreja não é um órgão religioso. A igreja, ela é um organismo vivo, que recebe bem, que ama, que tem compaixão, que tem a vida de Deus, a essência de Deus, de maneira profunda. Sabe, queridos, e isso é algo poderoso de Deus. Deus está chamando você para viver, querido, de maneira muito profunda em cima disso aqui. É nesse nível de igreja que o Senhor, Ele está levantando a igreja dele hoje no Brasil.
É nessa intensidade, com esse amor, com esse espírito de compaixão, que somos capazes de doar o nosso tudo, doar a nossa vida, para verdadeiramente deixarmos o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso querer, e entender que o querer de Deus, ele é superior ao nosso querer. O Espírito que está em nós é o Espírito de Jesus. O Espírito que mora em nós é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele é o Espírito de um amor incondicional. O Espírito do Senhor, ele nos acolhe tão bem. A Bíblia diz que todos os dias o Espírito Santo, ele geme, intercedendo, recebendo a nossa oração, intercedendo por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos ser uma igreja, querido, que esteja à disposição a chegar perto das pessoas, a demonstrar o amor, não a religião, mas o amor incondicional do Senhor, o amor poderoso de Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: paulada não transforma ninguém. Olha para o seu irmão e fala assim: querido, se paulada transformasse as pessoas, cadeia estava tudo vazia. Mas eu vou dizer uma coisa: você quer ver as pessoas serem mudadas, são quando elas recebem amor, porque o amor transforma. O amor transforma, queridos. Muitas vezes, querido, nós aguardamos uma paulada e a pessoa chega com gesto de humildade, gesto de amor e carinho, aí ela nos quebra no meio. Aí ela arrebenta a gente no meio, querido. Por que que às vezes nós nos derretemos tanto diante de Deus? Não é porque Deus está dando paulada, mas é porque Deus demonstra o amor dele, a essência, a santidade dele. E aí eu gostaria que, tá ok lá, pastor Milo, o vídeo? Deu certo lá? Eu gostaria de mostrar um vídeo para os irmãos aqui, que é um vídeo de fala de um pai, que tem assim um amor incondicional pelo seu filho. É um pai que tem um amor determinante de lutar para realizar os sonhos, os projetos do seu filho. E o filho tem as suas limitações, o filho tem as suas deficiências, mas mesmo deficiente ele tem sonho. E o pai luta, querido, com amor incondicional para ajudar o filho a realizar o seu sonho, a realizar o seu projeto. E esse é o papel da igreja, porque aqui na igreja, querido, as nossas ovelhas são filhos. Deus te colocou aqui, colocou um líder, um discipulador sobre a sua vida, porque o seu discipulador é um pai, a sua discipuladora é uma mãe. É mãe, e mãe cuida, pai cuida, pai e mãe dá vida pelo filho. Querido, nós somos capazes de ficar com fome e deixar os nossos filhos comer. A senhora tem capacidade, minha querida irmã, de ficar com fome para o seu filho comer? Hã? Você tem, Rose? Tem? De pegar o último pedacinho de pão e dar para o Danilo comer, para a Rolane. Tem, Evandro? Capacidade de ficar com fome? Querido, porque como pais, nós temos capacidade de abrir mão da nossa vida, nós somos capazes de suportar coisas terríveis, para poder o quê? Fazer com que os nossos filhos estejam bem cuidados. Fica com fome, pastor Wesley? Para a princesinha e gatinha? Fica, minha filha? Amém? Nós somos capazes.
Mas quando nós olhamos para as pessoas, diz, não, é o filho dos outros. Não, se ficar com fome é o filho dos outros para lá. Amém, pastor Miller? Quase. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Essa é a visão de Deus para nós. Querido, e dentro dessa estrutura, da visão do MDA, é aquilo lá, ó, todo mundo discipulado, todo discípulo um líder compromissado. Compromissado com o quê? Acima de tudo, com o reino de Deus. Acima de tudo, querido, promovendo a vida, dando amor, dando carinho, dando cuidado para as pessoas. Essa é a proposta de vida, é a proposta de igreja. De nós podemos promover a vida, de nós podemos realmente ser o canal de Deus para dar vida com abundante sobre a vida das pessoas. Sabe, queridos, então eu e você precisamos decidir sair do nosso comodismo, sair do nosso lugar, sair do nosso mundo e dizer: Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos, Senhor, e eu quero viver um divisor de águas, eu quero viver na dependência do Senhor.